Lição 10. 8 de março de 2026. Título da lição: Espírito Santo, o capacitador. Texto áureo. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a Igreja com poder para pregar o Evangelho. Introdução. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a Igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Primeiro tópico: a promessa do derramamento do Espírito. Ponto 1. Uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa linguagem quebra paradigmas, e assim, a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Ponto 2. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. Ponto 3. Uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias, que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugurou a Igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Segundo tópico: o cumprimento, poder para testemunhar. Ponto 1. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento, do grego, end, significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Esse poder, do grego, dinamis, não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a Igreja. Ponto 2. Os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo: o som, como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas, como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. As línguas, como que de fogo, são sinal de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali, no Pentecostes, a Igreja, revelada como corpo de Cristo, foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Ponto 3. A evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico: falar em outras línguas. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros, e implícito,
em outras 2 ocasiões. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedades de línguas. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja, porém, o falar línguas como batismo ou renovação não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito, porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Terceiro tópico. A continuidade do derramamento do Espírito. Ponto 1. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. A vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Em Samaria e Éfeso, foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Ponto 2. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade, do grego, diaireses, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica a riqueza da Igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes. De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito, e o fruto do Espírito com os dons espirituais é sua evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Ponto 3. O Espírito distribui dons com propósito. Os dons, do grego, charismata, não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. O Espírito os distribui com propósito, para o que for útil, e os reparte soberanamente, a cada um como quer. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege de 2 perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede seu uso. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito.